11, o que aconteceu em Goiânia, Edu? Antes, só um detalhe, né? Se tivesse esse final de campeonato, Botafogo e Flamengo ganhassem as Copas e o Cruzeiro também, seria um G9. Ainda tem essa situação, né? E ainda assim o Atlético estaria fora da Libertadores. O Atlético é o 10º. Mas ele tem um jogo a menos. Sim. Né? Contra o Atlético Paranaense. É verdade, boa lembrança. O campeão da Sul-Americana também conquista uma vaga direta. Exatamente. O Atlético, Cirilo, o Galo, ele precisa se ligar na pontuação do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem 41 pontos, uma pontuação até aqui perigosa para as duas pontas da tabela, para baixo, mas principalmente para cima, que é o objetivo do Atlético. O Atlético tem que estar ali próximo de um G6 pelo menos, para não correr riscos. Mas falando especificamente do jogo em Goiânia, foi um jogo bem ruim, né? Um primeiro tempo que foi difícil achar alguma coisa de positivo. O Atlético teve uma chance com o Alisson, o Atlético Goianiense teve uma chance na bola parada, cada goleiro fez uma defesa, e aí veio a segunda etapa e melhorou o jogo. O Galo melhorou também na partida porque teve mais qualidade, né? Em determinado momento tinha Bernardo e Zarate em campo, o Arana entrou jogando pela esquerda, depois a dobra pela direita com Palácios e Alisson, que surtiu efeito em determinados momentos. O Kardec entrou, não participou tanto do jogo dessa vez. E o sistema defensivo do Atlético fazia um jogo muito correto. A dupla de zaga não cometia erros, estavam bem na saída de bola, os dois laterais também, à exceção do Rubens no primeiro tempo, que de 5 cruzamentos ele errou 14. Impressionante como errou o cruzamento hoje, essa noite, o Rubens, lá em Goiânia. E aí, cara, o Atlético voltou a repetir problemas lá na frente, né? Chega, mas erra muito na tomada de decisão. Na hora de uma finalização ou de um cruzamento, e também faltou um pouquinho de sorte, ou também chegando um pouco atrasado em outros lances. E lá atrás não cometia erros, até o finalzinho, até um dos últimos lances da partida, aos 44 minutos, um erro do Fux, de novo, né? Na saída de bola. Assim como aconteceu contra o Inter, agora o Fux repete um erro dele no jogo, custou caro, o Atlético perdeu o jogo. Caixa, a visão desse desafio em Goiânia, o Galo perdendo no finalzinho pro Atlético Goianiense, 1-0, Caixa. Você tirando a torcida do Atlético, que cantou Eu Acredito no final, mandando boas vibrações para domingo, e uma ou duas belas defesas do goleiro Gabriel Delfim, o terceiro goleiro do Atlético mostrando que tem qualidades. De resto, não deu para aproveitar nada hoje aqui contra o Atlético Goianiense. E não pode o Atlético perder para o Atlético Goianiense na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Com jogadores que até pouco tempo eram titulares, como o Saravia, o Fux, o Rubens, que errou 4 cruzamentos seguidos no primeiro tempo, um Bernard que voltou como esperança, um Vargas que eu defendo, mas que hoje também não viu a cor da bola. E o Atlético ainda usou algumas peças no final, né, como o Otávio, como o Arana, para tentar alguma coisa no final aqui. O Atlético Goianiense pelejou, lutou, jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo, fez muitas substituições no segundo tempo, acabou chegando ao seu gol e vencendo o Atlético por 1-0. Um jogo realmente ruim do Atlético, para ser esquecido por nós, mas não pelo Milito, né? Porque esse time alternativo, hora ou outra, tem que jogar nos campeonatos tão longos que são no calendário brasileiro, então tem que arrumar essa situação. Mas nós temos que virar essa página hoje ainda, né? Hoje ainda, não deu meia-noite ainda, hoje ainda tem que virar essa página, porque nós vamos precisar de todo mundo no domingo, de toda a torcida, de toda a concentração dos jogadores que não estiveram aqui, dos nossos craques, do Hulk, de Paulinho, do Deivinho, que hoje também não viu muita bola, mas a gente sabe que domingo ele vai brilhar. Questão de confiança com jogadores maduros, com uma equipe experiente que nós temos, uma mescla boa também com os jovens. Eu acho que você tem que se manter confiante para uma final que vem, né? Para falar do dia de hoje, é muito complicado, porque é um resultado que nós não queríamos, sequer imaginávamos, mas nós sabemos que nós temos que fazer mais, principalmente nesses tipos de partida, né? Nós jogamos com uma equipe que declaradamente, se eu não me engano, se eu não falhar a memória, pelo seu presidente, ele já acabou sendo um pouco mais duro, dizendo que a equipe já estava rebaixada e tudo mais. Porém, nós sabíamos que enfrentaremos aí jogadores que têm dignidade, que defendem o seu trabalho também. E é um tipo de jogo em que nós não poderíamos perder
e de repente sequer perder pontos também. Mas saber separar as coisas. Eu acho que nós temos que assumir a nossa responsabilidade no coletivo. Nós não temos que apontar nem A, nem B, nem C. Mas já pensar também que nós temos que virar a chave. Independente da circunstância que fosse. No dia de hoje foi uma circunstância horrível, sem dúvidas nenhuma, essa derrota. Porém, se nós tivéssemos vencido a partida, nós teríamos que mudar a chave da mesma forma e já focar nessa final que vem pela frente. Milito, boa noite, o Rodrigo da TV Globo. Avançando já um pouquinho, a gente sabe que você teve um jogo difícil hoje, como você falou que era muito importante, mas eu queria te perguntar, se me permite, sobre domingo. Você pode ser o primeiro técnico argentino campeão da Copa do Brasil. O que isso significa para você? E quando você chegou ao Galo no início desse ano, você imaginou tão rápido poder fazer história pelo clube? Agora mesmo no pienso eso, no me interesa eso. Sí me interesa, por supuesto, que el equipo pueda ganar. No me interesa más solo eso. Lo demás no me importa. Sobre todo que acaba de terminar este juego y uno siente el dolor de haber recibido otra derrota. Entonces, la verdad, no me interesa para nada esse dato que você me fala. Milito, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Esse time que você colocou em campo hoje teve 7 jogadores que começaram contra o Inter, 6 jogadores que começaram contra o Fortaleza, ou seja, esse time já tinha jogado um pouco junto, né? Porque isso pode ser uma situação que dificulta. Hoje aqui, qual foi o principal problema do seu time para sair derrotado para o time até aqui, o lanterna do campeonato? Acho que el equipo hace un gran esfuerzo para intentar conseguir mejores resultados. Hoy, una vez más, un error nos cuesta la derrota. Claramente somos 2 equipos diferentes, un equipo el de las copas y otro equipo el del campeonato. Esa es una realidad. Yo valoro el esfuerzo de todos los jugadores, pero la única verdad es la realidad. Cuando hacemos muchas modificaciones, el equipo lo siente. Cada error nos cuesta caro, nos cuestan derrotas. E isso é a conclusão, ao final. Boa noite, Milito. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Você acabou de dizer aqui que você sente a derrota, né? E são 2 situações opostas, você acabou de falar, né? Campeonato Brasileiro é um time e um momento complicado. E no final de semana você tem uma decisão. Como não deixar esse tipo de ambiente que você acabou de dizer que você sente a derrota afetar no final de semana? Bueno, por supuesto que las derrotas afectan mucho. No esperábamos la derrota de hoy, pero es lo que aconteció y eso no se puede negar. Ahora intentar recuperar y salir a jugar la final, la vuelta de la final con mucha energía para ver si es posible remontar. Yo sé que el equipo va a dar todo, pero claramente en el campeonato no podemos obtener los resultados que sí obtuvimos en las copas. É isso aí, torcedor atleticano. O Galo saiu derrotado no Campeonato Brasileiro. A gente já sabia que o Galo tinha deixado o Campeonato Brasileiro de lado por conta das finais da Copa do Brasil e Copa do Libertadores. Sendo que agora tem um porém. O Galo já saiu derrotado no primeiro jogo da Copa do Brasil. Tem que fazer um jogo perfeito agora para reverter o placar dentro da sua arena, se sagrar campeão e garantir vaga direta na próxima Libertadores do ano que vem. Se caso der tudo errado e o Galo perder, já é uma chance a menos de ir para a próxima Libertadores. Aí o Galo tem a própria Libertadores, onde ele vai decidir com o Botafogo em jogo único. Lembrando que é jogo único e o Galo precisa ser campeão para poder garantir tanto vaga no Mundial de Interclubes, o Super Mundial e também na próxima Libertadores do ano que vem.
É muito importante, porque via Campeonato Brasileiro tem um porém. O Galo hoje ocupa a 10ª colocação do campeonato, vê clubes de baixo se aproximando, já que o Galo vem jogando muito com o time reserva por conta das finais e sempre não consegue um bom resultado. Perdeu para o lanterna da competição e agora vê aí um possível até G9 um pouco distante, né, para o Galo. Que esse G9 aconteceria com o rival Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana, o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil e o Botafogo sendo campeão da Libertadores. Então o Galo com esse G9 pode até acabar ficando ali disputado um G9 para ir para a próxima Libertadores. Lembrando que se ficar ali entre o finalzinho ali, né, ele irá disputar a pré-Libertadores, que ainda tem que passar dessa fase de mata-mata para poder chegar na fase de grupos.